Olá! Finalmente, depois de tantos pedidos, eu vou gravar esse vídeo para vocês. O tema de hoje é como investir corretamente com pouco patrimônio. Vamos lá! Bom, a gente já gravou vídeos semelhantes, ensinando os investidores a investir de uma forma mais correta. Sempre falou sobre a importância de ter um planejamento, né? Quando você for investir, não é simplesmente pegar a sua grana, jogar no banco e pronto, acabou. Não, a gente precisa já ter um planejamento, ter uma espécie de linha mestra. Só que, quando a gente tem pouco dinheiro, quando a gente tem pouco patrimônio, ou até quando a gente não tem patrimônio, é muito difícil a gente conseguir achar aplicações que sejam rentáveis e que consigam nos ajudar a chegar a algum lugar. E é pensando nisso que eu criei toda a pauta do vídeo de hoje. Então, onde que a gente começa? Você hoje talvez não tenha muito patrimônio, talvez esteja começando, e é justamente com você que eu quero falar. O que você deve pensar? Primeiro, antes de qualquer coisa, você não deve buscar só rentabilidade. Você não quer que a sua grana só rentabilize e tudo mais. Você precisa ter uma espécie de inteligência por trás de tudo isso. Então o primeiro passo é formar o seu fundo de emergência. O seu fundo de emergência é aquele fundo que vai te ajudar a passar por todas as situações inesperadas na sua vida. Então, se acontecer qualquer coisa, você bater o carro e não tiver seguro, se você ficar desempregado e sua família precisar de dinheiro, qualquer coisa assim, você precisa ter uma grana já separada para você destinar para isso. Então, como que a gente pensa no fundo de emergência? Se você for um funcionário, alguma coisa assim, você vai pegar o seu dinheiro, você vai pensar no seu custo mensal, o custo da sua família, e você vai multiplicar por 6. Como assim? Imagina que hoje você e sua família juntos custem, sei lá, 3 mil reais por mês. Se você é um funcionário, teoricamente você tem mais segurança, né? Porque se acontecer alguma coisa e você for mandado embora, você recebe uma série de coisas. Então você tem um pouco mais de segurança. Então, como você é um funcionário, você vai multiplicar o seu custo mensal, que hoje é 3 mil, por 6. Então você vai ter um custo de 18 mil reais no semestre. Se você não for um funcionário, se for um autônomo, um empresário, alguma coisa assim, seu custo, ao invés de multiplicar por 6, você multiplica por 12. E aí tá tranquilo. Você vai pegar 3 mil reais, vai multiplicar por 12 e você vai chegar no número de 36. Então, o que isso daqui significa? Significa que o seu primeiro passo é criar o seu objetivo do fundo de reserva. Então, vamos supor que você seja um funcionário nesse exemplo. E a gente já chegou no cálculo de que você precisa de 18 mil reais. Então você precisa chegar a 18 mil reais de fundo de emergência. Essa é a primeira etapa que você precisa pensar. Não adianta ficar pensando em, puta, vou investir em ação, vou comprar, sei lá, um negócio que vai dar uma mega porrada de rentabilidade, como que eu invisto de forma mais complexa. Não faz o mínimo sentido. O primeiro passo é criar seu fundo de reserva. E onde que você pode aplicar com pouco dinheiro? Você pode aplicar em duas coisas basicamente que eu separei. A primeira delas é fundos de renda fixa e fundos DI. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor em outro vídeo como isso aqui funciona, mas os fundos de renda fixa e os fundos DI são opções interessantes porque a partir de 3 mil reais de investimento inicial, você já consegue um belo de um fundo de investimentos que te rende mais de 100% do CDI. Então com 3 mil reais, você consegue um fundo que te renda mais de 100% do CDI. E o bom é que depois que você faz esse aporte inicial, você consegue realizar aplicações de 100 reais por mês, se você quiser, 500 reais, 1.000 reais. Você não precisa necessariamente de uma aplicação de 3 mil reais todo mês. Isso aqui é só geralmente para você abrir a possibilidade de. E se você não gostar de um fundo DI ou fundo de renda fixa, você tem a opção de investir no Tesouro Direto e investir em um Tesouro Selic. Porque o investimento mínimo para investir no Tesouro Selic é de 100 reais por mês. Às vezes 30, 50, mas geralmente 100 reais por mês é o investimento mínimo. Ou seja, o que eu disse até agora é que o seu primeiro passo é criar o fundo de emergência. Então você vai calcular quantos meses você precisa ter de dinheiro lá investido, e aí você vai investir em fundos DI, fundos de renda fixa ou Tesouro Selic, o que te atender melhor para você conseguir atingir esse objetivo. Então a ideia é que você invista todo mês até que você consiga chegar nesse objetivo.
E só depois que você chegar nesse objetivo é que você vai começar a se aventurar, vai pensar em ações, vai pensar em investimentos de longuíssimo prazo, vai pensar talvez em previdência, em coisas um pouco mais agressivas. Primeiro, fundo de emergência. Não adianta nada você chegar querendo saber mais sobre outras aplicações, porque não é o caso. Não vai mudar muita coisa você conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior. O primeiro passo é esse. E aliás, tudo que eu estou falando aqui, só para te relembrar, tem um material que eu criei para vocês, uma espécie de e-book, é gratuito, enfim, é super tranquilo para te orientar nos investimentos. Você pode baixar em qualquer instante, tá aqui na descrição do vídeo, então não se preocupa. Eu estou falando sobre tudo isso de uma forma um pouquinho mais detalhada para você ler depois com calma, tá bom? Mas beleza. O primeiro passo é o fundo de emergência que a gente acabou de dizer. Depois de você atingir o seu objetivo no fundo de emergência, e só depois de atingir esse objetivo, é que você vai passar para a segunda etapa da forma mais correta que você tem para investir. Essa segunda etapa é a etapa que a gente chama de aposentadoria. Por quê? Porque no primeiro momento, o seu objetivo é cuidar para que, se acontecer qualquer coisa agora, você vai conseguir passar por essa situação. Se for demitido, se acontecer alguma coisa assim, perder renda, você vai conseguir passar por essa situação. Isso é o momento mais importante. Agora, o segundo momento mais importante da sua vida é o momento de quando você estiver velhinho, quando estiver lá na frente e você já não tiver mais muito tempo para correr atrás do prejuízo, né? Porque se você chegar lá no final da sua vida e você não conseguir mais gerar renda, o que você vai fazer? Você vai depender da sua família, doação, talvez você não consiga se recolocar e talvez você não consiga ter uma renda. Por isso, o segundo momento mais importante é a aposentadoria. Então, já que a gente está pensando na aposentadoria, o que você precisa pensar? Você precisa pensar em quanto você quer ter de receita extra ou de renda mensal, quanto de grana você quer receber por mês quando você se aposentar, independente da idade que isso seja. Então, se você quiser se aposentar ganhando, sei lá, 5 mil reais por mês, por exemplo, esse já é um objetivo primário. Você quer ganhar 5 mil reais lá na frente. O que a gente faz com esses 5 mil reais? Vai me acompanhando, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente vai conseguir. 5 mil reais por mês, você concorda que é a mesma coisa do que você ganhar 60 mil reais por ano? Porque a gente pega os 5 mil, multiplica por 12 e dá 60 mil por ano, beleza? Então a gente quer ganhar 60 mil por ano, não 5 mil por mês. Só que como a gente quer ganhar 60 mil por ano, a gente precisa saber agora quanto de patrimônio a gente precisa ter lá na frente para que esse patrimônio gere de renda apenas 60, né? Tá bom já, né? Mas a gente quer saber quanto de patrimônio a gente precisa ter para que esse patrimônio gere 60 mil de rendimento. Então, que conta que a gente faz? Não se preocupa muito com os números, porque se você quiser, você pode baixar aqui embaixo, tem um material que faz isso para você, e eu deixei até uma planilha pronta que calcula isso para você. Então não se preocupa. Mas só para a gente continuar o vídeo, se você quiser ter uma renda de 60 mil por ano, você vai pegar essa grana, esses 60 mil, você vai multiplicar por 100, não precisa se preocupar o porquê, mas a gente vai multiplicar 60 mil por 100 e vai dividir por 4. Parece complicado, né? Mas é simples. 60 mil você multiplica por 100, dá 6 milhões. Se você dividir por 4, dá 1,5 milhão. Então, esse 1,5 milhão é exatamente o número que você quer ter lá na frente para que você tenha uma renda de 60 mil só com rendimentos. Ou seja, 1,5 milhão de reais vão te gerar mais ou menos 60 mil reais por ano de renda. Só que eu estou falando já esse número acima da inflação. A gente não pode ter ilusão de considerar a inflação dentro disso tudo. Tudo bem? Então, 1,5 milhão vão te gerar mais ou menos 60 mil reais. Se você tiver dúvida como eu cheguei nesse número, é só você baixar aqui embaixo o material e pronto, tá? Mas vamos lá. Como a gente já sabe que a gente precisa de 1,5 milhão, então agora esse virou o seu grande objetivo de vida financeira. Você já sabe que você tem o seu fundo de emergência criado, então se acontecer qualquer coisa com você, você sabe que você está blindado, e agora o seu outro objetivo é formar a sua aposentadoria. E como você sabe que você precisa chegar nesse valor de 1,5 milhão, a gente precisa agora projetar o quanto você precisa guardar todo mês para chegar nesse número. E como que você faz isso? Não vou te explicar nesse vídeo porque é muito complexo, é uma conta ali que você precisa colocar uma HP12C e tal, mas na planilha aqui embaixo você faz isso automático. Mas
Se você tiver uns 30 anos e quiser se aposentar com uns 60 anos, você precisa aportar mais ou menos R$ 2.300, R$ 2.400 por mês para você chegar nesse valor daqui uns 30 e pouquinhos anos, tá? Beleza. Só que agora o mais importante é, puta, o que eu faço com esse dinheiro que eu quero destinar para aposentadoria? Você tem duas opções aqui. Na verdade, você tem muito mais opções, mas eu separei opções com um valor mais baixo de aplicação para que você, que às vezes não tem patrimônio ainda, consiga chegar ao seu objetivo. As duas aplicações que têm um patrimônio mínimo baixo para você aplicar e tem uma renda, né, uma rentabilidade geralmente um pouco acima da média de mercado é Tesouro IPCA, que é, de novo, um investimento dentro do Tesouro Direto, é mega conservador, tudo mais. Você vai ter um investimento que é atrelado à inflação, então ele sempre vai render inflação mais uma taxinha, tá? Isso é muito legal. E você consegue investir com R$ 100 por mês, então é acessível para a maioria dos investidores, ou uma previdência privada. Mas eu não estou falando aqui de uma previdência privada igual aquelas que você vai falar com o seu gerente e vai contratar com o cara, porque os caras têm muito conflito de interesse e geralmente vão te empurrar uma previdência que tenha uma condição péssima de rentabilidade, né? Tem uma taxa de administração muito alta, taxa de carregamento, enfim, não renda quase nada. Então, para isso, eu até deixei algumas sugestões ali para te encaminhar um pouquinho melhor nesse e-book que está aqui embaixo. De novo, você formou seu fundo de emergência. Esse era o primeiro passo, lembra? Você pegou, calculou 6 vezes o seu custo ou 12 vezes o seu custo, colocou um objetivo, investiu mensalmente em fundo DI, fundo de renda fixa ou Tesouro Selic, que são aplicações que você resgata a qualquer momento. Depois que você fez isso, você formou um objetivo de aposentadoria e você vai investir todo mês para chegar lá. E caso você, seguindo esse exemplo que a gente utilizou de investir R$ 2.200, R$ 2.300 por mês, sei lá, você tenha uma sobra ainda de dinheiro, ou seja, se você tiver de sobra por mês uns R$ 3.000 e destinar R$ 2.200, R$ 2.300 para sua aposentadoria, vai sobrar aqui, sei lá, uns 700, 600, R$ 800 por mês. E esse dinheiro a gente vai destinar para investimentos, né? Essa é a terceira etapa que você deve considerar. Então veja, o grande erro do investidor é geralmente começar a aplicar e já querer pegar o pouco dinheiro que tem e começar a jogar em ação, em fundo imobiliário, sei lá, em coisas mais agressivas. E não. Primeiro fundo de emergência, aposentadoria e agora sim investimentos. Esse dinheiro que sobra, ou seja, sobram 3.000, você investe todo mês uma parte para aposentadoria, tem esse outro valor que sobra. Esse valor, agora sim você vai poder fazer coisas diferentes com ele. Então você vai pegar o seu dinheiro e você pode colocar em o próprio Tesouro IPCA, que tem um mínimo de aplicação de R$ 100, só que agora não algo tão longo prazo, porque o Tesouro IPCA tem vencimentos diferentes. Então você vai pegar um vencimento que te atenda, né? Ou seja, um vencimento entre 5, às vezes 10 anos, enfim, alguma coisa que esteja orientada a um objetivo seu, a compra de um apartamento, troca de um carro, uma viagem, sei lá. E além do Tesouro IPCA, você tem algumas outras opções também. Agora sim você pode pensar em outros CDBs, em LCIs, em LCAs e até em alguns fundos com um pouquinho mais de pitada de risco, tá? Agora sim você pode pensar nisso. Ou seja, tudo que sobrar mensalmente do que você investe na aposentadoria, você pode destinar para esses outros produtos de investimentos. Então veja que eu separei aqui aplicações que são acessíveis para o pequeno investidor. E o pequeno investidor não deve nunca sair fazendo pirotecnia, né? Pegar essa grana e colocar um pouco ali, um pouco aqui, põe ação, põe não sei o que lá, não. Você precisa primeiro pensar, estruturar uma estratégia, uma ideia. Essa não é a única, é apenas uma viável, que é muito utilizada por quem é bem sucedido e pode ser replicada. Já é uma possibilidade para você. Então, de novo, a ideia hoje era te ajudar a aprender como você mesmo deve criar um planejamento ou criar alguma forma mais inteligente de aplicação para que você possa executar tudo isso de uma forma mais simples. Não adianta só sair investindo em qualquer coisa que aparece não. Aqui embaixo na descrição você tem um e-book que a gente criou te ensinando exatamente o que eu falei aqui no vídeo, mas com muito mais detalhe. Então te sugiro que baixe, tá, para poder te auxiliar nessa jornada. E a gente também deixou disponível uma planilha para calcular aqueles números mais complexos da aposentadoria. Então espero que eu tenha conseguido
te ajudar nesse vídeo. Espero que eu tenha conseguido dar uma orientação para o pequeno investidor e boa sorte e bons investimentos. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês sabem que podem vir perguntar aqui pra gente que a gente vai tentar tirar o máximo delas. Então fica aqui meu grande abraço, muito obrigado e espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!